Análise Audax ADX200 versus Sense Rock Evo. Qual das duas bikes vale mais a pena? No vídeo de hoje vou tentar te ajudar a responder essa pergunta. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. De um lado nós temos uma bike que é bem completa, com um eixo boost, taper head. Do outro, uma bike que te oferece um excelente custo-benefício, tendo uma similaridade muito grande nos componentes. Exatamente, duas bikes que realmente chamam muita atenção e podem gerar um pouco de dúvida são a Audax ADX200 e a Sense Rock Evo. Então, vamos lá, fazer uma análise bem completa das duas bicicletas, tentando ajudar vocês a decidir o que é melhor em casos de escolha aí do outro lado. Então, primeiro de tudo, vamos falar do quadro. O quadro da nossa Sense Rock Evo ele é constituído no alumínio 6061, já com tratamento T4 e T6, cabeamento todo interno e o nosso movimento de direção sendo standard. Do outro lado, nós temos uma clara vantagem na Audax ADX200, que vai te oferecer então um quadro também 6061, porém já é taper head, então significa que o nosso movimento de direção ele é cônico, ele é mais fino em cima e mais grosso embaixo, e também é boost, Lembrando então, boost 142 ou 148 milímetros, o eixo normal, que é o que tem na Rock Evo, é 135. Isso faz com que a gente tenha mais robustez na parte inferior do quadro, ele suporta melhor as pancadas e também gera mais controle, Então nós temos um quadro um pouquinho mais largo na traseira, é uma tendência e muitas empresas já vêm se atualizando nesse sentido, como é o caso da Audax, que já tem de mais tempo nas suas bicicletas. Ponto positivo para o Audax na questão do quadro, então a gente tem um quadro mais acertado com mais tecnologia neste caso. Por conta da suspensão, no caso da nossa Audax, eu vou ter uma Santur XR32 com regulagem AA, uma suspensão 110/15, é boost na dianteira, um eixo passante, e com 100 mm de curso, uma suspensão bem macia, bastante confortável e com bastante opção de regulagem. Do outro lado, eu vou ter uma RockShox Judge TK na nossa Rock Evo, RockShox com a Rock Evo fica meio confuso. Então, a RockShox, neste caso aqui, ela é uma suspensão mais simples, o funcionamento dela é de mola e elastômero, ela tem um acionamento através de óleo, que faz com que ela não seja tão otimizada, vamos colocar assim, quanto a nossa Santur, então sendo inferior com uma comparação direta. Apesar de a RockShox ter modelos muito bons, apesar da Judge ser uma suspensão bem confiável, não é a AR, Então, ponto positivo mais uma vez para o Audax nesse aspecto, que torna o conjunto aí do quadro e garfo bastante superior à Rock Evo neste caso. Porém, a partir daqui a gente vai começar a ter uma similaridade muito grande nos componentes. Nossa Audax ADX200 e a nossa Rock Evo vão contar com o grupo Deore 4100. O Shimano Deore 4100 nada mais é que o grupo de 10 velocidades, sendo por duas coroas na dianteira, 10 velocidades na traseira. Um grupo muito querido por muito ciclista que entende que essa talvez seja a melhor formatação de duas coroas na dianteira, Porque a gente tem o 2.9 lá na casa do Alívio, na casa do Acera, e depois a gente vai pular para o 2.10, que daí sim vem a ser o nosso Deore 4100, com duas coroas na frente, fazendo bastante frente para quem quer velocidade final e quem quer subir tranquilamente também, Então é aquele grupo mais voltado para o estradão, muito utilizado para isso, cicloturismo, estradão, pedal longo e tudo mais. Então aqui a gente vai ter uma similaridade dos grupos, Sendo o câmbio traseiro SGS 4100, que é aquele que já é com o Shadow, com o cage mais longo, com um cassete 1142. Ponto aqui é o caso da Rock Evo, que vai contar com um cassete Shimano HG, que é padrão. E o ponto negativo, então, na nossa Audax é o nosso cassete, que infelizmente é um cassete da marca Three Diamond, que é um cassete paralelo, um cassete não é tão usual no mercado, não é um cassete com a mesma qualidade que um Deore 4100 vai te oferecer, o que torna ela um pouquinho inferior em comparação direta. Por conta do pé de vela, nós vamos ter o pé de vela 3626 na dianteira, nas duas bicicletas, ambas aqui utilizando o pé de vela Shimano, o 4100, o 410, que é o não seriado, utilizando-se então de uma distribuição de marchas 36 dentes na coroa grande e 26 na pequena, com 11,42 na traseira. Então eu tenho um range, um alcance muito alto de marchas, proporcionando então aí para quem está começando, para quem quer uma bike um pouquinho mais intermediária, uma amplitude bacana, tanto para subidas, então eu vou ter, quando precisar escalar, uma relação mais leve, mas principalmente para final, não vai compensar muito aí, porque eu vou ter 36 dentes na dianteira por 11 na traseira, então eu tenho bastante velocidade final, que é aquele apelo que eu falei, Muita gente gosta das bikes com duas coroas, principalmente por isso.
Aqui no sistema de freios, eu vou ver já o clássico MT200, né, que é o freio que a Shimano se utiliza para linhas intermediárias e daí, claro, né, largamente utilizado. Com uma pequena variação no caso da Audax com o freio MT201, né, que é da família Altos, porém com rotores da marca Bolide, né, que é um rotor mais simples, é um rotor ainda parafusado no cubo, né? Diferenciação para a Sense, que nada mais é do que um sistema de estriado, né, que faz com que tenha uma melhor distribuição de energia na hora de fazer o processo de frenagem, que essa energia é transmitida para o cubo e, consequentemente, passa mais segurança para o ciclista. Ponto para a Sense nesse aspecto do freio, por ser um freio também completo Shimano, né? E o rotor aqui, então, é um RT30, né, que é um rotor Shimano com a tecnologia do Center Lock, né, que é o sistema de travamento dele no cubo. Então, lembrando, né, que a gente vai ter algumas vantagens na Audax pelo fato da sua formatação, quadro boost, taper head, porém eu vou precisar tirar esse custo em alguns pontos, né, como é o caso do nosso cassete, da nossa corrente, e dos nossos discos de freio. Com cubos então HB200 e RM35 da linha Shimano, né, se conectando a aros da própria Sense, né, que a Sense informa ali da produção deles, e fechando aqui então com pneus Michelin Force XC 29x2.2. Tecnologia Pro Tubeless na parte de aros, porém não é tubeless na parte de pneus. Então o pneu do Rock Evo ele não é indicado para fazer tubeless. Tem gente que faz, mas o Axis Line, né, que é a linha do Michelin que eu tenho nesse caso aqui, não é sugerido, né, então pela empresa que se faça tubeless nele, passando sim a um Michelin Force, a uma outra linha que daí já não é linha de entrada, que daí pode ser feito tubeless. As rodas aceitam de boa, porém o pneu é necessário fazer a substituição. E já no caso da Audax, lembram que eu falei que a gente tem eixo boost na dianteira e na traseira, né? Então ela vai ter 110x15, 148 na traseira, porém os cubos não são informados por marca. Exatamente, a Audax informa ali que são cubos de alumínio, que daí sim, né, vão ser boost na dianteira e na traseira, porém são cubos mais simples, né? Normalmente são cubos chineses que são importados na hora de fazer a montagem da bicicleta, tornando ela um pouco mais em conta também. Eu vou falar depois dos preços, né? E vou entrar por que a Audax faz essa escolha. Aqui a gente vai ver a conexão desses cubos em aros Audax BTT NB29, que é um aro de 28 furos, né? Que a própria Audax também importa. E fechando o pacote com pneus Arisen Gram 29x2.2, assim como o pneu da Rock Evo, é um pneu bem simples, tá? Até acho que se sobressai, neste caso, o Michelin, mesmo sendo Axis Line, né? mesmo sendo o modelo de entrada, ainda acho que se sobressai frente ao Arisen que vem na nossa Audax. Ponto para Rock Evo, mas é um ponto pequeno, tá, galera? Ponto principal está nos cubos, pneus não vai causar tanta diferença assim, você pode trocar muito facilmente pneu, você consegue fazer o upgrade com bastante facilidade, o que não vem a ser uma grande vantagem na nossa Rock Evo neste caso. Falando de tamanhos, nós vamos ter uma vantagem na nossa Audax por conta de ser ela produzida em 13, 15, 17, 19 e 21. É uma linha bem completa, bem grande. A gente vai ter bikes extremamente pequenas, né, que é o PP, XS, e indo até o tamanho 21, que é o tamanho XL, né? Então atende muitos ciclistas, a gente tem uma gama muito grande de tamanhos, e aí também a gente vai ter o pé de vela de acordo com o tamanho da bike, tornando ela um pouquinho mais assertiva. No caso da nossa Rock Evo, nós vamos ter ela no P, M, L e XL. Porém, ressalva aí que a grande dificuldade de estar encontrando Rock Evo no mercado, tamanhos grandes, né? Tamanho L e XL. Então aqui a gente está encontrando essa dificuldade de distribuição por parte da Sense. Muito se dá pelo tamanho da sua fábrica, pela sua planta de produção e também pelo consumo, né? Pela procura nessa bicicleta, que houve uma redução de valores. E agora sim eu vou entrar no ponto principal desse vídeo, que está relacionado a preços, né? De um lado, a nossa Audax ADX200 com um custo sugerido pelo site de R$ 5.699. De outro, eu vou ter a Rock Evo, que era comercializada a R$ 4.990, com uma redução atual para R$ 3.990, segundo o preço do site, e realmente o que torna ela muito atrativa. De um lado, eu vou ter a Audax com um quadro boost, sendo Tupper Head, porém, né, com os mesmos componentes da Rock Evo em sua totalidade, em sua maioria, né? Então a gente vai ter o mesmo Deore, os mesmos freios, porém uma suspensão a ar e um eixo boost. E para poder dar uma jogada com o preço, a Audax faz uma jogada interessante, que é a de mudar alguns componentes, como é o caso de um
cassete, no caso de uma corrente, no caso de um rotor de freio ou mesmo de um cubo, para torná-la mais atrativa e, claro, manter essa faixa de preço um pouco menor, né, um pouco mais agressiva. Do outro lado, eu tenho esse reposicionamento da Sense que vendeu, né, então a Rock Evo num preço mais alto e hoje está com ela muito agressiva, tornando, né, uma bike que, como eu disse antes, está ficando escassa no mercado e a escassez, ao meu ver, vai ter um motivo, né? Estamos chegando próximos da Shimano Fest, que é onde muitas empresas lançam novas bikes. Acredito que eles não vão lançar nada até essa data, para sim poder vir com uma reformulação dos seus modelos na Shimano Fest. Em fevereiro de 2024, a Sense lançou os seus modelos mais high-end e e-bikes, né? Então não trouxe modelos de entrada, Fan Evo, Fan Comp, Sense One, Intensa. Então, deixando isso para poder fazer um lançamento com mais monta, com mais força durante a Shimano Fest. E aí agora sim, vamos fazer esse resumão, né? De um lado eu vou ter eixo boost, vou ter taperhead, vou ter suspensão a ar e R$1.700, R$1.300 a mais de investimento. Do outro eu vou ter uma bike mais em conta, porém com bons componentes, né? Como é o caso da Rock Evo. Percebam que ficou difícil de fazer uma análise mais próxima de um modelo para outro, pois afinal de contas existem alguns modelos que eu posso falar aqui nos vídeos, mas que daí vão ficar mais agressivos ainda, né? Sempre quando eu produzo uma lista de bikes até X valor, até 5, até 6, até 7 mil reais, vocês sempre pedem para mim falar de algumas bikes que eu não falei no vídeo. E eu entendo isso, né? Eu entendo que existem muitos modelos no mercado e acaba que eu preciso, né, escolher uma em detrimento da outra, né? Por vezes eu deixo a Audax de fora, por vezes eu deixo a Soul, por vezes eu acabo deixando a Sense. Isso é natural, porque são muitas bikes no mercado nacional e muitas bikes similares, principalmente nas faixas de entrada, né, que vão aí até 6, 7 mil reais. Por isso, o vídeo de hoje é um compilado, né, onde eu trouxe uma análise que talvez faça sentido para você que está aí procurando. Isso, inclusive, é uma sugestão de vocês. E se vocês querem ver outras análises como essa, outras bikes, outras sugestões para a gente fazer comparativo aqui mais aprofundado, basta deixar aqui nos comentários, né? Faz análise de tal bike contra tal bike. Eu procuro sempre ler os comentários de vocês. Não consigo mais responder todos, né? O volume está muito grande. Mas eu procuro sim sempre dar uma lida, sempre olho, mesmo na correria. Eu gosto muito de saber que nosso material está chegando para vocês. E é o seguinte, se você está gostando desse nosso conteúdo, está gostando do nosso vídeo, dá like nele aqui, pois afinal de contas faz toda a diferença para mim saber que está chegando cada vez mais longe e saber realmente, né, que está gerando muito resultado. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações e não perca nem os nossos conteúdos que a gente produz com tanto cuidado para todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto. O vídeo de hoje era isso, galera. Valeu e até uma próxima!